Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ana Lúcia e vou trabalhar com vocês língua portuguesa. E hoje a nossa aula vai falar sobre o texto dramático. Professora, mas de onde surgiu o texto dramático? Bem, o texto dramático, ele surgiu do gênero teatro. E o teatro surgiu na Grécia por meio de festas que eram realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que era considerado o deus do vinho, o deus da festividade. Então, essa festa, ela ocorria geralmente no período da colheita do vinho. Por isso que Dionísio era considerado, o deus do vinho, da festa, o deus da fertilidade. Então, em meio a esta festa, acontecia um sacrifício de um animal e muitas vezes alguns autores descreviam esse animal como sendo um bode. Então, esse ato de sacrificar esse animal acabava deixando um certo desconforto às pessoas que estavam presenciando aquela cena. Daí surgiu o texto dramático, tá? E também em meio a essa festa haviam pessoas enmascaradas, que usavam máscaras, homens que usavam máscaras que saíam no meio dessas festas, tocando nas pessoas, brincando, se divertindo com elas. Foi quando começou-se o processo de iniciação ao texto comédia, tá? Exatamente pelo fato de manifestar o riso nas pessoas, manifestar a diversão e o entretenimento. Então vamos lá, mais especificamente, tratarmos do que é que consiste esse texto dramático. E a gente sabe que o objetivo principal dele, assim como por se tratar de um gênero voltado para o teatro, o objetivo principal é a questão da encenação e também do entretenimento. Então, professor, em que consiste basicamente esse texto dramático? Bem, ele tem como objetivo principal buscar atingir as emoções das pessoas que estão assistindo por meio de emoções voltadas mais para o lado alegre ou ainda lado triste, enfim, tenta tocar essas pessoas que estão assistindo de alguma forma, tocar os seus emotivos, as suas emoções. Então, quais seriam as características desse gênero textual? Primeiro de tudo, como eu já falei, seria o quê? Causar emoções nos espectadores, ou seja, nas pessoas que estão assistindo a peça. E não possui narrador. É um texto que as falas, elas acontecem diretamente, não tem a presença de um narrador, as falas ocorrem no momento da ação e possui o quê? Personagens, um espaço cênico. Por que um espaço cênico? É um espaço onde ocorrem as cenas, Um espaço que tenha iluminação. E também uma outra característica principal desse gênero é o tempo em que decorrem as cenas. Então, nesse gênero dramático é importante que vocês prestem um pouquinho mais de atenção em relação à linguagem gestual. Ela é fundamental para dar um dinamismo nas cenas, tá? E outra característica bem importante também são os diálogos, A forma de interação que ocorre entre as personagens. Aí nós temos essa apresentação por meio do diálogo, por meio do monólogo e também da rubrica que nós veremos logo a seguir em que consiste cada uma delas, tá bom? Então agora nós vamos ver a estrutura do gênero dramático. A gente acabou de ver o conceito e agora a gente vai ver a estrutura. Dentro da estrutura nós temos alguns elementos. O primeiro dele temos a apresentação. Que consiste essa apresentação, É a parte em que aparece lá o cenário, em que as ações serão desenvolvidas. E o conflito? O conflito é o ápice do acontecimento, São as peripécias dramáticas que acontecem nas cenas. E o que seria esse desenlace? Esse desenlace, o desenlace é o fechamento, a conclusão da peça. O ato é a mudança, tá? De
cenários, é a entrada e saída das personagens. E a cena também vai estar mais relacionada com essa mudança que as personagens fazem, né? Ora, no cenário entra um personagem principal, aí daqui a pouco ele já está interagindo com um personagem secundário, tá bom? Então, esses são os elementos que fazem parte da estrutura do gênero dramático. Nós temos alguns textos que compõem, né, o gênero dramático. São eles a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o auto. E o que seria essa tragicomédia? A tragicomédia, ela busca mostrar, como o próprio nome sugere, ações trágicas, né? São ações que entristecem, cenas que entristecem as pessoas, o público, na hora que eles estão assistindo uma cena. E a comédia, como também o nome é bem sugestivo, né? Dá a ideia de humor, de engraçado, de entretenimento, que é uma das características principais do gênero, né, teatral. A tragicomédia já é a junção da ação trágica com o cômico, né? Ao mesmo tempo que aquela ação se passa de forma triste, ela acaba tendo um humor, um cunho cômico. Nós temos a farsa. A farsa é uma ação crítica e cômica. A gente pode lembrar, né, da farsa, né, da Inês, né? E nós temos também o auto, que são ações curtas, normalmente moralizantes. Aí o que o próprio nome sugere, né? Auto da Compadecida. Quem aqui não assistiu ainda, né, o Auto da Compadecida ou leu a obra? Então, esses autos também fazem parte desses elementos que compõem os textos dramáticos. Mais na frente eu vou trazer para vocês aqui, ó, tá? Que é um dos textos que fazem parte do gênero dramático. Eu trouxe para vocês aqui o Auto da Compadecida, tá? A obra cinematográfica, e eu trouxe também do lado direito uma foto da obra impressa, tá? Do autor Ariano Suassuna. Então, vamos ver de que forma é que se dá essa linguagem. Percebam, quem já leu esta obra ou já assistiu este filme, percebe que é uma linguagem assim de cunho bem nordestino, né? Então, o que os autores fazem? Esses autores teatrais brasileiros, eles costumam usar histórias narradas pelo povo, né? Histórias da literatura oral, narrada pelas pessoas, e eles fazem algumas adaptações por meio do gênero caos. Vixe, professora, que nome é esse, caos? Eu não conheço. Isso é um gênero também? Posso assegurar para vocês que também é um gênero. O caos são tipos de textos engraçados, são textos fantásticos que muitas vezes eles aparecem de forma engraçadas ou às vezes de forma assustadora. São histórias que as pessoas contam e que os autores teatrais, eles pegam aquele contexto, transformam em obras, assim como fez o Ariano Suassuna com o Auto da Compadecida. Percebam que as falas são bem típicas da região nordestina. Então, são assim que as pessoas, alguns autores, constroem a sua obra dramática. Então, vamos ver o exemplo aqui de um trecho do Auto da Compadecida. Nós temos, olha, observem que nós não temos narrador, nós temos a fala das personagens, as personagens falam por si mesmas. Nós temos a fala de Chicó: mas padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. João Grilo: no dia em que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? O padre: motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze, cachorro é que eu nunca ouvi falar. João Grilo: Chicó, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer motor do Major Antônio Moraes e outra, benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. O padre fala: percebam que o que está entre parênteses, eu vou chamar de rubrica.
o que seria a rubrica? Seria a posição ou a postura da personagem na obra. Então, aqui não é o narrador quem fala, tá? Aqui é apenas a postura que a personagem adota na hora da cena. Percebo que o que está entre parênteses está apenas demonstrando como o padre se encontrava naquele momento. Mão em concha no ouvido, ok? E aí ele diz, como? Então, veja só, João Grilo responde, eu disse que uma coisa era o motor e outra era o cachorro do Major Antônio Moraes. O padre responde, e o dono do cachorro de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? João Grilo, eu não queria vir com medo de que o senhor se zangasse, mas o major é rico e poderoso e eu trabalho na mina dele. Com medo de perder meu emprego, fui forçada a obedecer, mas disse o Chicó, o padre vai se zangar. E aí o padre vai e responde, olha só, de novo, novamente, tá? Eu vou chamar de rubrica, desfazendo-se em risos, um riso assim bem debochado. Zanga nada, João. Quem é o mestre de Deus para ter direito de se zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro. Vejam só, em relação, primeiro a gente vai tratar da estrutura propriamente dita do texto dramático. Percebo, primeiro eu tenho as personagens, certo? Elas estão falando por si só, as falas elas acontecem de forma direta, ok? Nós temos o diálogo entre as personagens, nós temos a rubrica que eu já expliquei para vocês, que vai estar falando sobre a posição, como uma determinada personagem está. E a linguagem é uma linguagem bem típica do sertão nordestino. Mas uma coisa que a gente deve se atentar não é somente ao que está escrito visualmente, mas o que está por trás do texto. O que esse texto está querendo nos dizer? Lembra que essa história, como ela acontece lá, são histórias contadas na literatura oral. Então, a gente percebe que é uma linguagem bem simples de ser entendida, uma linguagem bem simples de ser compreendida. Mas o que está por trás dessa questão do padre, de início, não querer benzer a cachorra da esposa do padeiro. Eu não vou contar o filme para vocês, porque é interessante que vocês assistam. De preferência, leiam a obra primeiramente, porque às vezes o filme ele acaba tirando um pouco a essência da obra, tá? Então, assim, da obra não, do filme. Primeiramente, leiam a obra, depois vocês assistam o filme. Mas o enredo se dá mais ou menos nesse sentido, tá? Da cachorra da esposa do padeiro está para morrer, então a esposa pede para que Chicó e João Grilo levem esse cachorro até o padre, para o padre poder benzê-lo. Mas o que acontece? Quando o padre percebe que é um cachorro de uma pessoa comum, o padre se nega de primeira mão a benzer o cachorro. Porém, quando ele percebe que se trata de uma autoridade da cidade, de um major, vocês percebam que a história ela já muda de figura. Então, assim, eu peguei só esse trecho para mostrar para vocês o que exatamente se trata um trecho dramático. Ele não tem apenas somente aquela característica de divertir, de encenar e de fazer sorrir, mas por trás há um fundo de reflexão. Percebam que aqui, esse pequeno trecho que eu trouxe para vocês, ele vai mostrar, vai colocar em xeque, mais ou menos, como é que se dá o dinheiro, a função do dinheiro. Ele é visto como algo que mexe com a conduta humana e principalmente com a transgressão do ser humano e mais especificamente de uma entidade religiosa, que é um padre. Então, vem tratar um pouco dessa questão da transgressão do ser humano. E também percebam que pela linguagem, a gente pode notar que as pessoas, João Grilo, Chicó, são pessoas comuns que moram no Nordeste, são pessoas que temem as autoridades. Quando ele se refere ao poderoso major, aqui na fala de João Grilo. Então, assim, de certa forma, eles temem um pouco pelas autoridades, que eram quem? Geralmente, fazendeiros, né? O major, que tinha muito dinheiro, e as entidades eclesiásticas.
Então vejam que ao analisar, ao verem um texto dramático, é necessário que a gente reflita um pouco o que está por trás da obra. Então, essa é uma pequena reflexão que a gente faz a partir da fala das personagens, mas levando em consideração que se trata de um texto, tá, que foi escrito não somente com a intenção de entreter, tá, mas que por trás tem uma reflexão que a gente deve fazer de uma sociedade, de como aquela sociedade vivia na época e como aconteciam as transgressões morais. Mas percebam que, como eu já falei anteriormente, esses autores, eles buscam esses elementos na literatura popular para poder construir as suas obras e por meio desses caos. Vamos voltar novamente lá onde eu falei para vocês que esse texto de Ariano Suassuna foi construído partindo desses textos que são chamados de caos. Eu trouxe para vocês agora um outro exemplo de caos, que é um vídeo. Vocês vão assistir agora esse vídeo e depois eu vou comentar com vocês do que é que se trata especificamente, tá? Porque depois a gente vai fazer um trabalhinho relacionando, tá, o gênero dramático ao um tipo de outro gênero que é o caos. Vejamos o vídeo. Você sabe que eu gosto muito de contar casos de caipira, né? Eu gosto de caipira, mas os casos de caipira que eu conto, eu falo sempre um caboclo da minha terra, né? Um caboclo da minha terra, e eu gosto de contar casos do norte também, Nordeste. Tá? Até há pouco tempo agora eu estive no Nordeste aí fazendo um show, e eu estava em Petrolina. Petrolina passa o Rio São Francisco e do outro lado é Juazeiro. Eu fiz o show em Juazeiro, né? E eu estava vendo aquele rio dividindo um estado do outro, e logo me veio a ideia de um caso que eu conheci, numa cidade perto da minha terra, uma cidade chamada Guaíra, perto de Barretos, e tem Miguelópolis, dividindo a cidade ali, tem Guaíra, Miguelópolis, tem outra cidade, Barretos, perto. Miguelópolis é uma divisa com o Rio Pardo. E eu olhando lá, me lembrei de um caboclo que tinha lá, que era delegado, mas aí isso aconteceu mesmo, é verídico, né? É um caboclo que contava muito bem história lá da minha terra, e ele aconteceu isso com ele, chamava Bílio Garcia. E ele era delegado nessa época, e de repente acharam um defunto na água, um homem boiando na água. E correram com o delegado, que era ele. Ô, Abílio, tem um homem boiando lá no rio, boiando de boca para baixo, e boiando lá no meio do rio. Aí sabe que isso aí dá um problemão, você tem que saber quem é, a polícia vai lá, pega o morto, até descobrir quem foi, né, como é que morreu, tá? Dá um trabalhão para a polícia danado. Aí o Abílio chamou a polícia, os soldados com ele, falou: os 2 soldados comigo aí. Eu só tinha 2 lá também, né? Os 2 soldados, todo mundo comigo aí, né? Mas nessas coisas vai a cidade inteira, né? Para ver, acharam um cara morto lá. Correram lá na beira do Rio Pardo. Ele chegou lá, ele era autoridade, chegou lá, aí olhou lá e tal. Arranja aí guarda, pega aí um bambu aí, arranja um bambu. O cara foi lá, cortou um bambu comprido. Falou: a gente vai tirar agora o homem para ver quem foi, quem é que morreu, né? Para ver quem que mataram, se não mataram. E aí, em vez dele puxar, ele começou a empurrar o defunto. O defunto foi pegando a corredeira e foi passando para o outro lado e falou: agora o problema é com a polícia de Miguelópolis. Este vídeo é um pequeno caos contado por Roland Andrin, tá? Então vejam só, vocês percebem que a história, mais uma vez, ela é contada a partir de um olhar, de um texto coletado por meio das falas, das narrativas de um determinado grupo de pessoas, né? Então, eu vou passar agora para vocês uma pequena atividadezinha que vocês irão fazer individualmente, mesmo em casa, nesse período de quarentena, mas vai ser bem interessante para que vocês possam começar a pensar uma outra realidade partindo de um caos. Eu vou dar como exemplo para vocês um texto que já tem
um ato que seriam, o que seriam esses atos? Seriam os trechos de uma parte de uma peça, tá? E a partir daí eu explico para vocês como é que se dará esse nosso trabalho. Então, eu vou chamar essa atividade de verificação da aprendizagem, tá bom? Nós temos aqui, olha, o título do texto é Dois Caboclos na Enfermaria. Aí o próprio nome, né, a gente já imagina mais ou menos do que se trata, né, de uma história que gira entre duas personagens. E aí, onde é que está o gênero dramático nisso, professora? Onde é que está o texto dramático nisso? Percebo que a gente tem uma estrutura, que eu já expliquei para vocês, né? A estrutura vem lá, as personagens falando por si mesma, o que está entre travessão é a posição que a personagem está fazendo, e nós temos o diálogo entre essas personagens. Lembre-se que a gente viu os causos, que vão dar suporte para vocês construírem o texto de vocês. Primeiramente, este como exemplo, que é para vocês terem uma noção, fora o outro que eu já passei, que foi o vídeo, tá bom? Então, vejam só, que tal agora, né, depois que você viu como é que se estrutura o gênero dramático, a gente viu como foi que surgiu esse gênero, quais as características dele, como é que ele está dividido. Então, aqui tem mais um exemplo desse gênero textual. O que você vai fazer? Que tal agora vocês produzirem um pouquinho? Eu sei que vocês estão curiosos, né, de repente, para escrever um pouquinho, muito tempo já em casa, na pandemia, em frente da televisão. Então, muitas pessoas gostam de estar lendo ou produzindo. Então, vamos lá. Mediante o que a gente já viu, nós vamos produzir um texto partindo de um caos. Você pode pedir para sua mãe, para o pai, para alguém da família, contar alguma história para você, ou você pode pesquisar aquelas histórias gaúchas, aqueles causos baiano, que as pessoas costumam contar como se fosse um certo tipo de piada. E aí você vai transcrever, colocando personagens conversando entre si. Igual a gente viu o modelo, tá? Igual a gente viu como está sendo tratado nos exemplos que a gente trabalhou, tá bom? Então, quando as aulas retornarem, aí vocês vão socializar, você escreve neste primeiro momento a história, transforma em gênero dramático, ou seja, você vai construir ou em forma de drama, enfim, ou em forma de comédia. Lembra que a comédia tem aquele objetivo de fazer rir, né? Na verdade, entreter mesmo a pessoa que vai ter contato com o teu texto. Então, você pode pegar qualquer um dos caos que você pesquisar e colocar nessa estrutura do gênero dramático. Quando vocês retornarem para a sala de aula, vocês socializem com mais alguns colegas, ensinem, não é? E apresentem, se não na sala de aula, mas apresentem uma programação em que a escola estiver propondo. E mais uma vez, a gente vem pedir para vocês que o momento é de nós ficarmos em casa. Deixem conosco, professores, que nós possamos vir para a sala de aula aqui e nós vamos ministrar aula para vocês. Vocês já nos deixam muito, muito felizes se vocês continuarem em casa. Neste momento, fiquem em casa. Você, sua família, só sai se for extremamente essencial, tá? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.